Então sejam todos bem-vindos. Quem está aqui eu sei que me conhece, mas para quem talvez esteja vendo a gravação, eu sou Silvana Rossini, eu sou terapeuta holística e life coach. E esse espaço é uma live que eu tenho feito, um quadro semanal, toda quinta-feira, e chama Consulta com a Sil. E o objetivo desse quadro é falar um pouquinho, dividir com vocês situações da vida real, assim, que eu aprendo com os meus clientes, também experiências minhas nesse processo de transformação que eu continuo dentro dele. E hoje nós vamos falar sobre libertando-se de padrões e é sobre o meu processo, o que eu já alcancei, aonde eu estou nesse processo de me libertar de padrões. Então eu quero dividir com vocês hoje um pouquinho disso. Então, como toda semana, para a gente começar, eu trago aqui uma breve meditação, que é exatamente como eu começo todas as minhas consultas, que é trazendo, tanto a mim quanto ao cliente para o momento presente, para se conectar com o que está acontecendo agora, dentro da gente, para que a nossa mente, se ela se desligue e se desconecte um pouco de toda aquele monte de coisa e volte para o momento presente. Então vamos lá, gostaria de convidar, se você puder, onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos e se conectar com a sua respiração, sentindo o ar entrando, o ar saindo naturalmente. Apenas um minutinho só para que a gente quebre um pouco aquela loucura do dia e que a gente possa dedicar alguns minutos para o presente. Então preste atenção na sua respiração. Sentindo o ar entrando, o ar saindo. Perceba o lugar que você está. Se você estiver sentado, deitado, apenas sinta, perceba. Não precisa ter nenhum diálogo dentro da sua cabeça a respeito disso. Apenas relaxar um pouquinho, prestar atenção e sentir a sua respiração. Mais uma vez, sinta o ar entrando e o ar saindo. E quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desses padrões. Essa semana inteira eu estou falando sobre libertar-se de padrões impostos pela sociedade, padrões impostos pelo mundo, aqueles que são explícitos, que a gente se sente uma certa pressão, e aqueles que são implícitos, que a gente às vezes nem se dá conta que eles existem, e que a gente sem querer tenta se encaixar. E eu tô falando de padrões do tipo beleza, O que eu quero dizer com isso? É a gente tentar se encaixar num padrão que não é o nosso. É a gente tentar ser um modelo que não é quem nós somos. É a gente tentar se comparar ou ocupar a posição de uma outra pessoa na beleza que não é quem nós somos, Então é sempre essa pressão de que a beleza externa exerce sobre nós, fazendo com que o nosso mundo interno fique sem sentido, fique sem valor, Porque você deixa de gostar das coisas que você realmente gosta, porque esse determinado padrão não gosta do que você gosta, por exemplo, Eu tenho a minha amiga amada aqui, que é consultora de moda, que é fantástica, inclusive, Andréia, beijo para você. E ela tem essa visão sobre padrão de beleza muito diferenciado, que é ajudar a pessoa a ter o padrão próprio
a ter de dentro para fora. Então, esse padrão que eu estou falando são esses impostos até pela mídia hoje. A gente segue, às vezes, pessoas e a gente acha que a gente precisa ter aquele corpo, que a gente precisa vestir aquela roupa, que a gente tem que ter aquele cabelo, né? Eu falo muito isso para as mulheres, porque a gente tende a ter essa tendência, né, a se comparar. E outros padrões, por exemplo, os padrões familiares, né? Então, a nossa família tem um determinado comportamento, uma determinada dinâmica, e às vezes a gente não se encaixa. E a gente se força para ser encaixado naquele box, né? Daquele padrão familiar, mas às vezes eu não concordo com a maioria das coisas, a minha mente é diferente, eu tenho escolhas diferentes e aí eu me forço, né? Fica aquela coisa pesada e a gente passa às vezes a vida inteira insatisfeito tentando se encaixar e às vezes não é aceito, né? Porque é esquisita, tem atitudes estranhas, é ovelha negra, né? Não tem tudo isso. Quando a gente decide a se libertar, vem um outro lado, que são as críticas, que é aquela coisa, você é meio esquisita, né? As suas escolhas são erradas, vem um monte de julgamento. E aí tem outros padrões também, os padrões de fazer parte de um determinado grupo, né? Então, seja grupo religioso, seja sua comunidade, enfim, grupos, né? Que tem ali um estereotipo de um determinado jeito e a gente acha que precisa se encaixar. E aí a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente está se forçando para se encaixar não preenche. Ou então a gente fica projetando uma conquista para se encaixar no grupo, para ter um modelo, né, dentro daquele modelo familiar, para ter um determinado padrão de beleza, ou na vida profissional, né, eu tenho que ter esse cargo, esse poder, eu tenho que me comportar desse jeito para que eu possa ser aceito, né, sempre padrões. Tudo, se você parar para observar, você vai perceber que existe padrão na mídia social. Presta atenção como muitas pessoas tendem a fazer as mesmas coisas, né? Eu não estou dizendo que está errado, tá, gente? Eu não estou dizendo que seguir padrão é errado, não é isso. Mas se aquele padrão que você está seguindo faz sentido para você, se aquilo é o que preenche a sua vida, é nisso que eu quero, é nesse ponto que eu quero tocar. E é nisso que eu estou trabalhando em mim já há alguns anos, né? Desde que eu me propus a esse despertar da minha consciência, eu fui despertando para padrões, eu fui começando a perceber o que faz sentido na minha vida, o que não faz sentido. Fazer parte desse grupo é realmente o que eu quero? Isso, eu me encaixo nele ou estou me forçando, né? Modelos de trabalho, é isso que eu realmente quero para mim? Por que eu quero isso? O que isso está preenchendo a minha vida? Padrão de beleza, eu sempre fui muito crítica comigo, com a minha beleza, com a minha aparência externa, sempre, desde jovem, sempre fazia regime aqui, regime ali, nunca achava que estava bom, porque estava sempre me comparando com alguém. E eu sei que muitas pessoas vivem isso, né? A gente vive uma insatisfação. E isso eu falo com as mulheres porque muitas mulheres vivem essa insatisfação com a aparência, sempre se criticando, se comparando, porque acha que tem um padrão, né? E eu digo para vocês que uma vez que a gente desperta a nossa consciência para isso, uma vez que a gente passa a olhar para dentro da gente e encontrar o que faz sentido na minha vida, o que é bom para mim, né? Esse tipo de beleza que eu estou tentando me encaixar, é isso mesmo? E aí é uma das coisas que eu tenho tratado bastante em consulta, né? Que eu busquei ajuda para mim também e isso me ajudou e hoje eu faço isso com as pessoas que procuram se libertar de padrões, que é uma pergunta assim, que eu até falei, eu acho que ontem no meu vídeo de ontem, que é assim, tá bom, você tá nessa busca frenética de ser
tal coisa, de se parecer com alguém ou de alcançar alguma coisa que você julga que é aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Então se imagina assim, e se você alcançar isso que você tanto quer, o que vai ser diferente na sua vida? Isso eu pergunto para você também que está me ouvindo. Um determinado padrão que você está buscando se encaixar. Se você alcançar isso, o que vai ser diferente na sua vida? E foi fazendo essa pergunta para mim que eu comecei a ver que mesmo que eu alcançasse aquela beleza que eu achava que era o que eu estava buscando, que aquele tipo de trabalho que eu achava que era o que ia me dar realmente aquilo que eu queria, aquele tipo de relacionamento em grupos de amigos e pessoas assim que eu achava que eu tinha que ter um certo comportamento, eu tinha que ter uma certa... as pessoas tinham que me ver de uma determinada maneira. À medida que eu fui me despertando e fui questionando, porque é um processo de autoquestionamento mesmo, é você começar a se perguntar, peraí, isso aqui que eu tô querendo, e se eu conquistar isso, como que vai ser? O que vai ser diferente? Sabe? Não sei se é realmente algo que vai mudar a minha vida, Se eu alcançar essa beleza, se eu tivesse esse corpo, essa aparência, o que mudaria de verdade na minha vida? Sabe? Então são questionamentos que você vai fazendo para você e é tão interessante que a resposta, ela nunca vem, eu ia me sentir totalmente realizada. Nossa, a minha vida ia ser totalmente outra. Quando você se projeta dentro daquilo que você acha que vai ser bom para você, você começa a ver que ainda falta alguma coisa. Ou, uma coisa é projetar, outra coisa é alcançar, porque muitas coisas a gente batalha, a gente chega lá e alcança. E aí você chega à conclusão de que não era aquilo. Que toda aquela sua garra, que toda aquela sua busca de conquistar aquele corpo, aquela aparência, aquele cargo, aquele tipo de relacionamento, não era aquilo exatamente que estava faltando. Aquilo complementou, Então eu não estou dizendo que ir em busca de coisas que vão nos fazer feliz, que vão nos fazer bem, a gente não deva, de jeito nenhum. A gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter algo que a gente quer conquistar. Mas o questionamento é sempre assim, aonde eu quero chegar? Se eu tiver isso, o que eu quero vivenciar com isso? Porque muitas vezes a gente projeta do lado de fora coisas que estão faltando do lado de dentro. Tem um livro muito interessante que chama Happier, em português é Seja Mais Feliz, que é do Ben Shahar. E é um livro muito interessante que foi baseado numa pesquisa que ele fez com alunos de Harvard, da universidade. E ele, sendo professor de psicologia positiva lá, ele trouxe uma novidade para a universidade, que era tentar descobrir o que fazia as pessoas felizes. Mas por que ele foi em busca disso? Porque a própria vida dele, enquanto mais jovem, a vida dele era buscar sucesso. Então ele na época do high school, ele era um jogador profissional e ele tinha ali um desejo de ser o campeão, de ser o número 1, e ele se dedicou muito àquilo. Ele botou a carreira, a vida dele ali, porque ele queria ser um jogador número 1. E ele conquistou, então ele estava ali prestes àquela competição, ele estava preparado, ele estava pronto. E aí ele pensava, nossa, a hora que eu receber o meu troféu, que eu alcançar isso, o que eu quero fazer com isso? Nossa, como será que vai ser? Ele tinha toda ali uma energia naquilo, que ele queria muito conquistar aquilo. E é interessante que ele falou assim, e ele estava num regime super rigoroso, por causa de trabalhar o corpo, para se preparar para aquela competição. E uma coisa que ele fala que é engraçado, ele fala assim, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comer um hambúrguer. E aí ele vai, todo preparado, joga, ganha e é o melhor. E ganha o troféu de melhor. Alcança exatamente aquilo que ele queria. Naquele momento ele não conseguia nem se conter de tanta alegria, contentamento, de tão feliz que ele estava por ter conquistado
aquele troféu, aquela posição. E daí de lá ele saiu e ele foi comer lá o hambúrguer. Nossa, ele não conseguia, ele não sabia dar conta de tanta felicidade. E no dia seguinte, aí ele foi dormir, acordou, e no dia seguinte ele falou, mas o que sobrou? Aí ele começou a perceber que tudo aquilo que ele tinha projetado, que toda aquele foco que ele tinha dado, em que aquilo ia trazer uma realização para ele começou a sentir ali no dia seguinte que tinha algo ali que estava faltando. Ele falou, mas peraí, eu queria muito, eu conquistei, né? Eu trabalhei para isso por muito tempo e estou aqui com a vitória que eu queria. E o que está faltando? Por que isso realmente não preencheu? Aí despertou nele a curiosidade de começar a estudar e saber o que fazia de fato as pessoas felizes. E aí ele começou a pesquisar, né, o que nas pessoas fazia elas felizes. E ele começou a ver que não era nada do lado de fora, né? Então eram pequenos momentos de alegria, eram pequenos exercícios, né, de contato com a natureza, era você investir em tempo com amigos, com pessoas que realmente contribuam com a sua vida, momentos gostosos, com os familiares, com você mesmo, fazer coisas que te traziam valor interior. E dali ele propôs um curso, né, para os alunos de Harvard, porque ele foi fazer uma pesquisa em que existia um número de depressão muito grande entre os alunos, né, muito inteligentes, mas que e muito assim, né, conquistadores, batalhadores daquele sonho, das coisas que eles queriam. E então ele quis entender melhor o que acontecia no mundo daqueles jovens e propôs esse curso, né, de psicologia positiva, onde era muito mais prático do que teoria. E no primeiro semestre, pouquíssimas pessoas se inscreveram, mas depois começou a se espalhar a notícia de quão bom era fazer aquela aula, né? E foi por anos a melhor classe de Harvard, com preenchimento total das vagas. E aí ele começou a ver que os alunos, à medida que foram trabalhando dentro deles, a vida deles melhorou, os momentos de depressão acabaram, os resultados na conquista daquilo que eles queriam começou a ser muito melhor. Então, olha só, né? Então, quando eu digo assim, se libertar de padrão, quando eu digo direcionar a energia para o nosso mundo interior, não é desconectar do exterior, não é não querer alcançar um padrão de beleza, não querer alcançar um cargo no trabalho, não querer alcançar coisas materiais, não é. Mas é o como você trabalha com isso, é da onde que você está partindo da sua energia interior para conquistar isso. E é isso que faz toda a diferença. E quando eu percebi isso na minha vida, quando eu comecei a me ouvir mais, quando eu comecei a olhar para dentro e entender o que realmente tem valor na minha vida, né? Quando eu quero conquistar algo, da onde está vindo essa vontade? Né? Eu quero conquistar algo porque eu acho bonito nos outros, porque eu me sinto menos, então se eu alcançar aquilo vou me sentir mais, ou porque realmente aquilo vai me fazer bem, né? E aí eu comecei a observar da onde vinha a minha motivação para conquistar, a minha motivação para querer algo. Então eu tenho vivido essa busca do equilíbrio de mente, corpo e espírito. Então eu gosto sim de cuidar da beleza, eu gosto de cuidar da minha alimentação, eu adoro cuidar da minha mente, né, e do meu espírito. Então assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer investir em mim, né? É realmente enxergar que eu tenho valor, que as minhas escolhas têm valor, né? E que eu preciso trabalhar por elas. Elas não virão simplesmente do nada. Precisa ter uma dedicação, precisa ter um trabalho, né? Então, se eu quero alcançar um equilíbrio emocional,
Ele não virá se eu não me esforçar por ele, se eu não entender o que isso significa, se eu não entender o que eu quero com isso, e aí me esforçar, fazer meditação, ler a respeito, né? Realmente dedicar tempo para quê? Para que eu alcance o meu equilíbrio emocional. Se eu quero ter um corpo bonito, saudável, ele não vai vir gratuitamente comigo comendo junk food todo dia. Né? Ele vem de uma disciplina, de uma consciência de que eu preciso do meu corpo físico saudável para que eu possa conquistar as coisas que eu quero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar dele, né? Da alimentação, do bem-estar, eu tenho que cuidar. Né? Então, se eu quero ter uma paz, um equilíbrio espiritual, eu quero entender sobre a evolução espiritual, entender por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito de vida, né? Eu preciso conhecer, eu preciso investigar. E isso que eu estudo espiritualmente, eu me conecto com a fonte criadora, que é Deus, e eu estudo, né? Então, hoje, não tem como a gente ter desculpa de que a gente não consegue fazer as coisas, porque tem muito material disponível. Tem muita coisa hoje que nos ajuda de forma simples, de forma rápida, quando a gente decide a buscar, quando a gente decide a transformar. Mas um outro ponto que também faz parte dessa transformação que eu tenho passado, em algumas coisas na minha vida eu digo que eu já estou bem mais avançada, não cheguei lá, mas eu já estou mais avançada, em outras eu estou caminhando. E o meu maior aprendizado nisso tudo, nessa jornada, tem sido entender o processo. Tem sido entender que quando eu me despertei, né, para padrões que eu não queria mais, coisas que eu não queria mais na minha vida, quando eu me despertei para isso e eu decidi que eu queria chegar num outro ponto, eu tinha a noção de que, claro, era uma coisa que não ia acontecer do dia para a noite. Mas eu não tinha exatamente claro isso, né? Eu sabia que ia depender de um trabalho, que ia levar tempo, mas que eu não imaginava que o viver um dia de cada vez, uma pequena conquista em cada dia, isso era a própria transformação em si. Então isso para mim tem sido revelador, tem sido assim, transformador mesmo. Então, cada dia, ou de tempos em tempos, eu percebo que alguma atitude que eu era tão enraizada antes, em padrões mais antigos, aí eu percebo que ela já mudou, que eu já estou agindo de outra maneira, que eu já estou pensando de outra maneira. Não que eu me libertei totalmente ainda daquilo que eu me propus a mudar, por causa do processo. Mas o aprender com o processo, o passar dia após dia pela transformação, isso tem sido para mim a maior gratificação. Porque o que eu pensava antes era assim, realmente eu não quero mais essa coisa de ficar tentando me encaixar em padrão e, sabe, essas coisas que são impostas, eu tô de saco cheio de tudo isso, eu quero ser livre. Vocês já me ouviram falar disso, acho que muitas vezes, né? Eu quero ser livre, eu quero ser quem eu sou, do jeito que eu sou, eu quero viver de acordo com a minha essência, eu quero ser livre. Mas não é assim. Então, esse aprendizado para mim de alcançar a liberdade é que tem trazido para mim muita motivação. Eu perceber que o transformar, o conquistar todo dia um pouquinho da transformação é a grande transformação. Que quando eu chegar lá, que eu não sei exatamente aonde, porque a cada dia, né, quanto mais eu trabalho nesse desapego dos padrões, mais coisa eu aprendo. Por isso que a vida não dá saltos, né? Então, quando a gente reflete sobre isso, que uma mudança ela não dá um salto de um lugar para outro, é exatamente isso. É a gente perceber que cada dia, à medida que eu evoluo, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu estou abrindo uma nova porta, uma nova possibilidade de coisas que eu ainda não conheço.
Então, como que a gente pode querer prever que sair de um lugar para chegar no outro, eu sei exatamente como que eu vou estar lá? Eu tenho um desejo, eu tenho, né, um objetivo, é mais ou menos assim que eu quero viver. Mas é passando todo dia, vivendo todo dia, é que a gente realmente vai entender o que é conquistar essa transformação. E é assim que eu tô, é nesse momento que eu tô da minha vida, sabe? Então, assim, como eu disse, essa coisa do padrão de beleza, da exigência de querer ser diferente, né, do que eu era, a não aceitação de muita coisa, né? Porque você querer muito se encaixar em um determinado padrão, você querer muito copiar alguém, é porque a gente não aceita aonde a gente está e quem a gente é. Né? Então, primeiro, para a gente chegar em algum lugar, eu preciso reconhecer onde eu estou, eu preciso aceitar quem eu sou, aonde eu estou, como é que está a minha vida, como é que está aquela situação, para que eu possa ter um panorama real e não ilusório. Né? Eu estou assim, isso aqui em mim eu não gosto, isso aqui eu quero mudar, mas para eu mudar eu preciso aceitar. Então, eu aceito esse momento que eu estou e o que eu posso fazer para mudar. E aí, planejar. Né? E planejar é estudar, planejar é ir em busca, é buscar ajuda, né? Não é se fechar numa concha e achar que tudo vai acontecer simplesmente porque a gente decidiu mudar. Não vai acontecer assim. A vida é feita de ação. Mudança é ação. Né? Então, se eu quero transformar algo que eu não gosto mais, se eu estou vivendo dentro de um padrão que não me agrada, eu tenho que agir. E é assim que a gente transforma, agindo todo dia, um pouquinho de cada vez e trabalhando em conjunto. Olha, como é valioso a gente buscar ajuda. Buscar ajuda profissional, buscar ajuda espiritual, muito fundamental. Buscar ajuda espiritual. E acima de tudo, buscar ajuda dentro da gente. É se conectar com a nossa essência, porque lá tem todas as respostas, mas a gente precisa acessar. Então, se eu vivo a minha vida com a minha cabeça cheia, se eu vivo a minha vida com a minha cabeça sempre ligada do lado de fora, sempre buscando algo de fora, e eu não pego tempo para conhecer quem eu sou, para ouvir o meu interior, a minha essência, como é que eu posso me libertar? Como? Né? Porque eu estou só projetando as coisas do lado de fora. Só que nós trazemos uma essência completa de tudo que a gente precisa. Nós temos as virtudes, as qualidades em potencial. Então eu falo muito sobre isso, né? Eu estou sempre falando sobre a essência que nós somos, a essência divina, o potencial interior. Por quê? Porque é isso que nós somos, né? Muitos de vocês que me ouvem já me ouviram falar, já estão nessa caminhada, já entendem o que é acessar a própria essência. E quando você entra nesse caminho de você se conhecer, de você acessar quem você verdadeiramente é, a vida muda. Você vê a vida com outros olhos. Esses padrões todos, eles perdem, sabe, a liga. Sabe? Então aquilo que era tão forte em você, eu preciso me encaixar, perde o sentido. Porque você começa a ver que tudo aquilo que você precisa está dentro de você, só precisa pôr em prática. Parece simples, eu sei, né? Talvez eu esteja simplificando na maneira de dizer. Dá trabalho, é verdade. Mas o resultado, a satisfação interior que a gente sente quando a gente escuta a nossa essência, quando a gente alinha a nossa ação, o nosso pensamento com aquilo que está dentro de nós, a vida flui e realmente fica fácil, por mais que a situação seja difícil, porque você não está nadando contra a maré mais, você está indo a favor. Né? E aí, assim, enquanto modelo terapêutico, existem várias ferramentas que nos ajudam nisso. Né? Quando eu falei assim, vai sim em busca de ajuda, seja profissional, né? Hoje tem
modelos terapêuticos. Eu trabalho e ofereço vários modelos terapêuticos que ajudam a pessoa nesse despertar, nesse se conectar com a sua essência, no entender qual é o seu propósito, né? Para que você alinhe, para que você deixe de perder tempo. Sabe, no fundo é isso, você deixar de perder tempo com coisas que não são importantes para a sua evolução, para o seu crescimento. E estar conectado a padrões que não estão alinhados com a sua essência é perder tempo. É você estar jogando fora tempo valioso que você podia estar investindo em você, no seu autodesenvolvimento, com coisas que não fazem sentido para você. Então alinha a vida com o seu propósito de vida. É outra coisa que eu tenho falado muito aqui também, né? Vai em busca, vai conhecer o seu propósito de vida. Você fala, propósito? Eu não tenho propósito. Como que eu vou saber qual que é o meu propósito? Pois eu tenho uma novidade para te contar. Todos nós temos um propósito de estar aqui. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui por acaso, ninguém foi jogado nesse mundo à deriva e ninguém está sozinho. Então, assim, eu, você e o mundo inteiro tem um propósito de vida, sim. E não é privilégio de ninguém acessar isso, porque está dentro de você, está dentro de mim. O meu propósito eu conheço, está dentro de mim, o seu está dentro de você. Então, é só você decidir, você abrir a mente para querer acessar, né? Para abrir a mente para possibilidades talvez que você não conceba hoje, que você, né? Não sei, mas às vezes as pessoas acham que já sabem tudo. Não, como assim? Propósito? Não. Então, tô deixando aqui essa, vamos dizer assim, essa pulguinha atrás da sua orelha para você pensar. Então, assim, você tem um propósito de vida, é seu direito acessar, porque foi dado pelo Criador, foi te dado por Deus. Não é privilégio seu, não é privilégio meu, mas é um direito, é da lei universal. E a nossa vida aqui, as nossas ações, elas podem ser muito melhores quando alinhadas com o propósito de vida. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje, de que se libertar de padrões é possível, é bom demais. Dá trabalho, muito trabalho, mas vale a pena. O passar pelo transformar, né, o conviver por um tempo entre o velho padrão e o novo, eles precisam conviver juntos e eles causam conflito interno, né? Não vou dizer para vocês que é um mar de rosas, mas é tão bom, gente, é muito bom a gente trabalhar por essa libertação. Sabe aquela coisa, você não se preocupar tanto mais com o que os outros pensam, com a opinião do outro, ou você precisa agradar alguém para ser aceito, tantas coisas que às vezes a gente carrega, tudo inútil, nós não precisamos disso, não precisa. Então, assim, o meu convite hoje para você, essa semana, é que você pense nisso, que você se abra para aceitar, primeiro, quem você é, como você é. Para você realmente olhar para você e ver se você está tentando se forçar dentro de padrões que você não quer, que você não aprova, que não faz sentido para sua vida mais. Olha para isso e se você encontrar, busca a mudança, não fica aí, não gasta seu tempo, a sua vida, sabe, sendo mais ou menos feliz, sendo mais ou menos satisfeita. Não, você não precisa disso. E se você quiser conhecer o seu propósito de vida, tem ferramentas que podem te ajudar. Eu tenho sessões de terapia, que eu uso essas ferramentas, mas eu não sou a única. Você pode encontrar muita ajuda em muitos lugares, em livros, em cursos, em profissionais. Mas o ponto é, não fique parado. Se você está sentindo um chamado para você mudar, para você se desapegar de padrões, para você se libertar, vá. Escute a sua intuição e se liberte. Você vai ver como você vai se sentir bem, como é gostoso isso. E se quiser me mandar um recadinho, uma mensagem, me contando o que você pensa disso, como é que é isso para você, se eu toquei seu coração, se é algo que você gostaria de ouvir mais, me faz uma pergunta, de repente algo mais específico, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom?
Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Vou estar aqui toda quinta-feira, tem sempre um assunto para a gente refletir juntos. E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo. E eu desejo que o seu fim de semana seja maravilhoso. E a gente se encontra de novo na próxima quinta, ao meio-dia, horário de Nova York, 13 horas, horário de Brasília. Um beijo no seu coração. Obrigada a todas vocês, meus amores, que estiveram aqui comigo.